você, seja muito bem-vindo a este glorioso canal. Se você já é inscrito, seja bem-vindo novamente. Se você caiu aqui agora pela primeira vez, aproveita e já se inscreve. Você não deixa eu me apresentar? Tipo, antes Eu nem me apresentei, eu só tô falando boas-vindas. Eu sou a Tainá. Sou o Marcelo, olá. E nós somos o T mais M. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente veio compartilhar com vocês o nosso roteiro de 3 dias em Brotas, na viagem que a gente fez no final de 2020, aquele ano maluco, onde todas as pessoas ficaram trancadas em suas casas. E sim, nós também ficamos durante longos 10 meses. Pois é, a gente ficou desde fevereiro, a gente só saía pra comprar comida, resumidamente era isso. E em dezembro a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem, e a viagem também a gente não queria ir pra lugares que tinham muitas pessoas, então a gente procurou sair do isolamento aqui dentro da nossa casa e se isolar em algum lugar no meio da natureza. Então a gente escolheu Brotas por conta disso. Na realidade a gente nem ficou em Brotas hospedado especificamente, a gente ficou em São Pedro, que fica próximo de Brotas, acho que fica uns 40 minutos mais ou menos de Brotas. Brotas é uma cidade que tem aqui no interior de São Paulo, que é super conhecida e conceituada por ecoturismo e turismo de aventura. Então tudo que você quer fazer, tirolesa, rapel, rafting, canoagem, tudo tem em Brotas. A gente aproveitou esse contato com a natureza, que era uma coisa que a gente estava sentindo muito falta, para passar uns dias lá na cidade. E a gente se hospedou em São Pedro porque encontramos um Airbnb que era um sítio incrível, que aí fazia com que a gente realmente ficasse isolado, era todo equipado, tinha cozinha, a gente podia ir no supermercado, fazer a nossa própria comida, para evitar assim aglomeração e contato com outras pessoas, que a gente não queria colocar ninguém em risco e nem nos colocar em risco. A nossa ideia foi exatamente mesclar também. A gente lá em Brotas tem várias coisas pra fazer de natureza. Tem um carnavalzinho rolando aqui do lado da minha casa enquanto a gente tá gravando esse vídeo. E a gente foi pra Brotas, a gente tinha a nossa mescla, era ficar uns dias, a gente tirou 10 dias mais ou menos, a gente ficou uns dias dentro do sítiozinho lá, onde a gente ficamos hospedados, e alguns dias a gente saía pra conhecer os lugares que tinham, as cachoeiras, e fazer os rolês super bacanas dos que fizemos, e contaremos aqui pra você neste momento. Se você quiser ver onde a gente se hospedou, o link tá aqui na descrição. E bora pro primeiro dia, pro primeiro rolê que a gente fez, logo que a gente chegou, inclusive, que foi no Viva Brotas, que é um ecoparque, um parque de aventura. E a gente já começou assim, chegou chegando, fazendo uma tirolesa. Mas não é uma tirolesa qualquer, é um super voo, que a tirolesa você vai sentada numa cadeirinha, e o super voo você vai tipo, I believe I can fly. Bem voando mesmo no meio da natureza, cara, numa puta velocidade. Ele tem mais de 120 metros de altura, é assim, adrenalina pura. E vou te falar que foi muito bom pra tirar aquela angústia de todos os meses trancado em casa. Eu até fiquei com um pouquinho de medinho antes de começar, porque eu não sabia como funcionava a parada, como eu ia ficar preso, ia ficar tudo solto, sei lá. E quando eu coloquei a roupa, o brother me vestiu e colocou as paradas lá pra eu fazer a atividade de fato, eu me senti super de boa, super seguro. E aí quando ele mandou, vai lá, eu fui. Foi só gritaria. Só gritando, feliz da vida, que foi muito massa, assim, tipo, super adrenalina. E você vê a visão de um pássaro, né? Meio clichêzão, mas é bem isso, assim, tipo, uma visão, você olhando tudo de cima, assim, é muito louco, piradão. Esse super voo, a gente foi pra nossa segunda atividade do dia, que é a Superbike. É Superbike ou é só bike? Skybike. Skybike é uma parada muito massa, que é de fato uma bicicleta que fica presa num cabo de aço, e você faz meio que um circuito como se fosse uma tirolesa, mas você andando numa bike, e aí é por conta sua, sabe? Enquanto na tirolesa o cara fala, tá pronto, posso te soltar, solta, e você vai, e não tem como você controlar a sua velocidade, como você vai, você só vai. Nessa bike é você, sabe? É a sua, você pedalando lá, e aí você vai andandinho, meio flutuando assim na coisa. É bem mais contemplativo do que a tirolesa, porque você vai devagar. Se você quiser parar lá no meio, você tem o controle de fazer isso. Só que assim, no meu caso, eu não teria coragem de parar lá no meio. Ficou um pouco de medo. Pra mim me deu medo. Eu acho que o fato de ser controlado por você mesmo, eu nem respirava, assim, ficava olhando o negócio, eu nem olhava pra baixo, porque realmente me deu medo. Mas é porque eu tenho uma questão, desde que eu quebrei o tornozelo uma vez, eu fiquei com uma questão com altura, que eu não tinha antes, mas eu percebi que eu não tenho com velocidade. Então, tipo, quando é a tirolesa, que é uma velocidade alta, beleza, vai que vai, é tipo sem dor, sabe? Quando você vai sofrendo em doses homeopáticas, pra mim foi meio pesado. E eu acho que a bike também, ela tem uma parada que, no seu caso, de ficar um pouco medo, querer ir mais rápido, que é por conta sua. Se pedala mais rápido, ela vai mais rápido. Se pedala devagar, ela vai mais devagar. Só que se você pedala rápido, a bike ela fica mais instável.
E aí talvez te dê mais medo. Você quer ir rápido pra acabar com o rolê mais rápido, só que aí você fica mais nervoso porque você vê o negócio balançando e aí você para, mas você não quer ir devagar porque você quer que isso termine logo. Então fica essa dualidade meio louca, assim. Mas o rolê é muito massa, assim. Eu gostei muito da bike, assim. É massa que ela passa por cima da cachoeira e essa parada contemplativa também foi uma coisa que é muito massa. Você para no meio e você olha, cara. E fomos direto pro almoço porque a descarga de adrenalina dá uma fome assim, absurda. E eles têm um restaurante que fica no Mirante, bem pro Vale, que é lindo. A comida é muito boa e tem assim uma cerveja artesanal maravilhosa, opções vegetarianas no cardápio, sensacional assim. Com a questão da pandemia, eles estão servindo, pelo menos quando a gente foi, só à la carte mesmo, mas se eu não me engano, quando estamos em vidas normais, eles têm buffet aos finais de semana, mas é legal ligar reservando e tal, porque realmente eles estão bem controlados com relação à quantidade de gente. E do almoço a gente saiu pra fazer uma trilha, depois de estar com a pança cheia, mas a trilha foi bem de boa, assim, é uma trilhazinha que leva a gente até a cachoeira que nós vimos da bike, então a gente caminhou, tipo, é super bem sinalizado, a trilha é bem tranquila de se fazer, assim, só quando você tá chegando próximo da cachoeira que a trilha fica um pouco mais úmida, fica meio... O terreno fica mais acidentado, né? A cachoeira deixa o terreno meio lamacento e a gente sobe um pouquinho, fica mais inclinado e aí... Mas não é uma trilha de dificuldade, a trilha é curta, dá tranquilo pra fazer. E a cachoeira é super linda, assim, é super legal porque ela é fechadinha, assim, ela não tem, tipo, ela não é super aberta que você vê super de longe, sabe? Pra encerrar o dia, tomar aquele banho de cachoeira gelado, gostoso e sair com a alma lavada, literalmente. No segundo dia a gente foi no Ecoparque Caçorova, que é um parque muito legal, tem uma estrutura imensa, tem várias atividades e a gente de novo já começou assim, começando, fizemos uma tirolesa que é dividida em 2 partes, isso é muito legal, é um super diferencial deles. Você faz a primeira parte da tirolesa, é mais curta e mais de boa, não é tanta velocidade, mas ela passa em cima da cachoeira Caçorova e o que é muito legal é que eles te voltam pro meio da cachoeira, então você faz a tirolesa e depois volta e fica meio que num voo panorâmico ali, olhando as coisas de cima, tipo, super contemplativo, e quando você fala, beleza, já tô bem, já tirei todas as fotos que eu quero, eles te puxam de volta pra você fazer a segunda parte, que aí assim... Essa é descidona e é... Descidona, vale adentro. Essa é a adrenalina massa, assim, que é bem rápido e bem legal, assim, bem gostoso mesmo. E ela é longa, então dá tempo de você, da adrenalina chegar, de você de você olhar e contemplar um pouco, mas é muito massa, assim. Né? E eles ainda indicam que você saia correndo pra pegar mais velocidade. Ele falou pra fazer, eu fui, tipo, mas meio que saí, eu dei um pulinho, assim. E a Cachoeira Caçorova é considerada uma das mais bonitas do estado de São Paulo, então o parque tem esse diferencial aí, faz com que você possa contemplar esse lugar incrível. E o segundo rolê que a gente fez saindo dessa tirolesa adrenalina 1000, a gente foi fazer arborismo. Nós, como pessoas de cidade, pensou que era, cara, isso é uma atividade meio de criancinha, sabe? Meio bestinha, sabe? Parece aqueles brinquedão de buffet infantil, sabe? Isso aí, vou tirar de letra. E aí, quando a gente chegou e quando começamos a fazer a atividade em si, a gente se ligou que não era um rolê de criança, de bebê, era um rolê que demanda energia, porque você precisa, tipo, de equilíbrio, às vezes você precisa um pouco de força pra você passar por alguns obstáculos, e é gostoso também de fazer, sabe? De você não vai passar perigo em momento algum lá. Tá preso, né? Você tá preso no cabo de aço. Mas é uma adrenalina legalzinha, de você ir passando por esses obstáculos e tal, e tipo meio que uma Olimpíada dos Faustão, sem é uma coisa que te requer atenção, assim, sabe? Você fica tipo com os instintos alertas, aonde eu vou pisar, como que eu vou passar por essa tábua que tá um pouco bamba. Sim. É bem divertido, assim. Tipo, a gente pensou que ia fazer meio que em 5 minutos, que era rapidinho e, imagina, cara, demorou uma meia hora, sei pelo lá. menos. Os guias lá do parque, porque você sempre vai com tudo acompanhado, davam 3 voltas e a gente ainda tava lá no terceiro obstáculo. É muito legal, não subestime, vale muito a pena. Depois disso, a gente se embrenhou no meio do mato, como a gente falou no começo, tem 2 cachoeiras. A gente foi primeiro na Cachoeira do Coati, que é uma cachoeira um pouco menor. As trilhas são super limpas, super sinalizadas, bem tranquilas, tem uma acessibilidade
bem incrível. E aí você desce, vai na cachoeira, toma um banho e já se prepara pra ir pra outra, que é a Caçorova, que é um pouco mais longa a trilha, mas ainda assim é de fácil acesso, dá de boa pra ir. Não, é super de boa chegar lá, a trilha é bem tranquila mesmo, e é legal quando a gente chega na trilha, a galera lá no parque dá pra você fazer o canyonismo, que você desce como se você estivesse fazendo um rapel na cachoeira. E aí a galera tava fazendo, e aí os instrutores também, tipo, sempre acompanham, sempre faz junto, e aí os caras jogando a galera na água. Eles dão um tibum assim, pluf, um batismo. Mas é bem gostosa, enfim. E a gente saímos dessa cachoeira do Coati, a gente voltou, só a treta é que a gente desceu aí, pra voltar você tinha que subir, né? E aí é uma subidinha que cansa um pouco, mas você tá ali envolto à natureza, vendo animais, barulhos, e você vai que vai. E aí a gente voltou e fomos pra baixo da cachoeira da Caçorova. Ela tem 2 quedas, né? E uma delas você faz meio que uma hidromassagem. Eles chamam de hidronatural, né? Hidronatural. Você desce embaixo, você fica bem baixo com a água batendo nas suas costas, na sua cabeça, você fica com o capacete. Tipo pedrada em forma de água. Mas é bem gostoso, bem revigorante, bem delicinha fazer esse rolê. Inclusive, pra você entrar nessa parte, você tem que usar capacete de proteção. É porque é forte. É bem forte a queda. Então, assim, tudo é muito seguro, tudo é bem assistido. Em todos os pontos tem os instrutores dizendo e te ajudando, dizendo o que você pode fazer ou não. Bem legal nesse ponto, assim. E pra finalizar o nosso segundo dia, a gente desceu na segunda queda d'água da Caçorova, que é um lugarzinho também bem gostosinho, assim, forma ali uma piscininha que tem uma queda d'água meio forte. Precisa ir de colete, você precisa ir com o seu capacetezinho, e aí tem uns negocinhos pra você segurar na... Não vai de capacete, vai só de colete. E aí tem umas paradinhas pra você segurar, pra você conseguir chegar até a queda. Aí você vai segurando pelo ladinho ali das rochas. E é bem gostoso. E pra finalizar o nosso roteiro de 3 dias, nós fomos para o Recanto das Cachoeiras. Esse é super zen, contemplativo e descansador. Só dá pra você fazer a trilha, que chega em 2 cachoeiras, a Roseira e Santo Antônio, que é a mais famosa. Você faz uma trilhazinha também super de boa, bem tranquila de fazer, super sinalizada, o piso, tudo é muito bom. E dá pra você tomar banho nas cachoeiras, você tirar umas fotos massas da cachoeira, como as que nós tiramos. Inclusive, se você quer ver as nossas fotos bonitonas, vai lá no nosso Instagram, @T+M, que tem várias fotinhas super bonitas. E tem uns vídeos engraçados também, eu passando em vergonha. E a Tainá passando vergonha, tentando tirar fotos submersa à água. Todas as fotos de brotas, vídeos estão tudo lá, e demais todas as nossas aventuras pelo mundo. E aí a gente chegou lá, a gente fez a trilha, fomos lá na cachoeira. Logo que você sai da cachoeira de Santo Antônio, você termina num oásis que eles construíram. Então tem tipo um lago, cadeiras de praia em volta, que dá até pra você fazer sup. Cara, é um lugar muito gostoso, assim, que parece mesmo que você tá tipo numa prainha, numa represa. Prainha. E aí a gente aproveitou que tava lá, almoçamos, que tem o bar ali, que dá pra você comer uns beliscos. Mais uma vez, cerveja artesanal da região, que é, ó, sucesso. E depois ficamos lá só curtindo, contemplando, e resolvemos encerrar o nosso dia, que aí já tava mais ou menos no meio da tarde, na cereja do bolo do Recanto das Cachoeiras, que é a piscina com borda infinita. Cara, piscina com borda infinita para o vale. A vista do vale que tem essa piscina é uma coisa surreal de linda. Foi lá que a Tainá passou vergonha tentando tirar foto submersa. Ao invés dela pousar pro vale, ela quis fazer foto embaixo d'água. Ficou um tanto quanto engraçado. Mas é muito legal, assim, eu percebi que é muito um rolê da galera da região, sabe? Eles vão pra lá passar o dia, ficar na piscina, porque aí tem o bar lá na piscina, tem um restaurante próximo. Mas foi muito massa o rolê lá no Recanto das Cachoeiras, foi bem legal de terminar também aquele mood mais relaxante ali. Eu ia falar isso, eu acho que a gente fez bem certinho, assim, sabe? Fazer muito adrenalina, como foi o primeiro no Viva Brotas. Aí o segundo teve adrenalina também, mas aí já tinha um pouco mais de contemplação das cachoeiras, que tinha mais opções. E o terceiro a gente ficou só assim no relax, mas sem deixar de ter o contato com a natureza, que era o que a gente realmente estava proposto para essa viagem, que era tipo se desconectar e tá aí no meio do ambiente natural. Fazia tempo que a gente não estava. E esses foram nossos 3 dias em Brotas, com os Instagrams dos ecoparques, assim, o atendimento de todo mundo foi
muito querido. Muito legal, muito as pessoas são super atenciosas, super bacanas. Se você tem medo, eles entendem, não são aquelas pessoas que ficam, ai, vai, você quer frescura, não, muito pelo contrário. Então, assim, a nossa experiência foi muito boa. E eles são também super conscientes do momento onde a gente tá vivendo, de distanciamento social, de pandemia. Então, tipo, liga pra eles, entra em contato, pergunta, que eu acho que eles estão super abertos pra conversar contigo, pra dizer como que eles estão trabalhando nesse momento. As coisas estão com um número restrito de participantes, então você precisa reservar horário antes de ir. Como a gente foi dia de semana, tem uma flexibilidade bem maior, mas caso você vá de fim de semana ou feriado, que é onde as coisas costumam estar mais cheias, você precisa ter a reserva. Se você chegar lá de perdido, você não vai conseguir fazer. Então entre em contato com todos eles pra já deixar agendado e saber como que as coisas funcionam, porque nesse momento que estamos vivendo as coisas mudam muito rápido, mas a gente sabe que vai passar. Vai passar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha, compartilha esse vídeo com seu amigo aventureiro, seu amigo que curte adrenalina. Fala, ó, esses dois loucos que curte adrenalina igual você. Se você tem um amigo mais relax, mais borda infinita, também compartilha, porque a gente foi lá. Um amigo mais borda infinita. Um amigo borda infinita, ou um amigo que faz papelão tentando tirar foto embaixo d'água. Compartilha com todo mundo, que vai fazer com que esse vídeo seja distribuído pra mais gente e a gente consiga fortalecer cada vez mais e trazer mais conteúdo bacana para você. E também mostra que é possível viajar, ter contato com a natureza, vivendo nesse mundo maluco que estamos vivendo de uma forma consciente, sem colocar ninguém em risco, certo? É isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Falou!